Boa noite. Boa noite. Julgamento do mensalão petista, Lula fala pela primeira vez sobre condenações e diz que a ação foi política. E ministros do STF e Procurador-Geral da República rebatem o ex-presidente. Corregedoria da Polícia investiga o caso do médico morto em um tiroteio dentro de uma delegacia. Ele registrava um BO no momento em que foi atingido. Médicos viram alvo de bandidos. Polícia prende casal especializado em roubar clínicas oftalmológicas. Mais haitianos chegam a São Paulo, que acirra a troca de acusações entre o governo daqui e o do Acre. Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo afirma que policiais envolvidos em tiroteio dentro de uma delegacia no ABC Paulista podem ser expulsos da corporação. O governador Geraldo Alckmin diz que houve erro grave na conduta dos policiais em Santo André e exigiu a apuração do caso. Um médico que fazia um boletim de ocorrência no DP, no momento da confusão, foi atingido por um tiro na cabeça e morreu. Ricardo Seiti Assanome tinha 27 anos e se formou em medicina em 2011. O pediatra foi atingido por um tiro dentro do 2º Distrito Policial em Santo André. O corpo do médico foi velado no cemitério municipal Paulicéia, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde foi sepultado no início da tarde. Estudava, só queria saber de estudar, trabalhar, sabe? Ele saía com os pais, né? Muito caseiro. Ricardo chegou à delegacia para registrar um boletim de ocorrência por causa de um acidente de trânsito sem gravidade. Segundo os familiares do médico, ele faria o BO pela internet, mas a seguradora do veículo disse que não aceitaria o documento. Por isso, ele veio pessoalmente ao distrito. A justiça acho que tem que ser feita, né? Claro que é difícil julgar, né, nesse momento, mas hoje a família está muito sentida, não sei nem o que vai realmente acontecer daqui para frente. Tudo começou quando um policial militar que estava à paisana buscou abrigo na delegacia. Ele fugia de criminosos que tentavam roubar a sua moto. A chegada do PM provocou uma confusão. O agente de telecomunicações André Borduel, que estava trabalhando, se assustou e efetuou mais de 10 disparos, acertando o médico e mais uma pessoa. Um outro investigador, Akiyoshi Honda, que também estava de plantão na delegacia, atirou e acertou o companheiro de trabalho. Verificamos se tratar de uma falha, um erro individual que ocasionou essa tragédia. E é bom que se diga que a Polícia Civil ela não compactua com isso, ela se solidariza com a família das vítimas. André Borduel foi atingido no peito. Ele trabalha como agente de telecomunicações há 8 anos. Já o investigador Akiyoshi Honda tem 20 anos de carreira. Os dois podem ser expulsos da Polícia Civil. O que se tem é que, efetivamente, esse policial que atingiu mortalmente o médico, que atingiu outra pessoa, ele está preso em flagrante por homicídio, está respondendo a processo administrativo que pode levar à sua demissão a bem do serviço público da instituição. O outro policial responderá a processo disciplinar também, e se no decorrer da investigação se comprovar que ele também agiu erradamente, será indiciado por crime também. Polícia prende casal especializado em roubar clínicas oftalmológicas. A dupla marcava consultas e depois roubava os equipamentos utilizados para fazer os exames. As imagens das câmeras do consultório na região dos Jardins mostram que a mulher chega primeiro e deixa o portão destravado. O comparsa entra em seguida. A dupla rende a funcionária na recepção. É a mulher que aponta uma arma para a atendente, que é amarrada no banheiro. Um terceiro criminoso chega ao consultório. Eles desmontam os aparelhos que o médico usa para examinar os olhos dos pacientes. O equipamento é levado numa caixa de papelão. Ela que comanda, você vê que ela chega, ela que entra, ela quem acaba fazendo o maior número de pesquisas de tudo isso. Embora ele seja já cadeieiro, ele é ladrão, ficou preso um tempo, voltou para a rua, mas ele é mais a mão de obra aí que a gente percebe do que ela, né? Ela que é muito mais líder que ele. Os
Os bandidos chegavam à clínica sempre no fim da tarde. Às vezes, até marcavam consulta com um nome falso. Segundo a polícia, no último ano, essa quadrilha roubou 14 consultórios em São Paulo. Só um dos aparelhos levados custa R$800 mil. Fábio Bezerra da Silva e Monique Machado Duo foram presos no fim da semana passada, no momento em que se preparavam para invadir um consultório na Vila Mariana. A polícia está à procura agora do criminoso que recebe os equipamentos roubados para vender no mercado clandestino. A gente acredita que tenha ido para outros estados, interior de São Paulo, tudo isso pela investigação que está levando. Eu acredito que se eles forem condenados em todos esses roubos, eles devem tomar alguma coisa em torno aí de, somadas as penas, de 30 a 40 anos. A seguir, membros do Judiciário rebatem acusações de Lula de que julgamento do mensalão petista teria sido político. Haitianos não param de chegar a São Paulo. Hoje, mais imigrantes desembarcaram na capital paulista e autoridades continuam trocando acusações. Mais imigrantes haitianos chegam a São Paulo vindos do Acre. Igreja, voluntários, prefeitura e estado procuram aliviar a situação. Cerca de 700 chegaram à cidade desde o dia 10 e mais ônibus estariam a caminho. Eles não param de chegar. Ontem à noite, mais uma vez, chegou um grupo. Estávamos servindo a janta, mais ou menos nesse horário, chegaram 43, 44. Hoje de manhã, a gente estava preparando o café com toda a equipe de voluntários, tudo isso. E já no portão, que não tinham aberto, estava chegando mais 23, 24. E depois chegou outros que não conseguiram chegar naquela hora. Lotado. É assim que está o auditório do Missão Paz, braço da Igreja Católica que apoia refugiados no centro de São Paulo. A comida vem de doações e é preparada por voluntários. Hoje a prefeitura mandou marmita. A maioria dos haitianos chegou há poucos dias na cidade. Estão atrás de oportunidades no país que admiram por causa do esporte, do futebol. Para nós gostaria muito de futebol. A viagem é longa, passa por pelo menos 3 países até chegarem ao norte do Brasil. E isso custa caro. $4.000, $5.000. A passagem de ônibus para São Paulo tem sido paga pelo governo do Acre. A falta de documentação é a grande barreira para essas pessoas. Muitos precisam do passaporte, a maioria quer carteira de trabalho. O problema é que sem documentos básicos eles não conseguem seguir em frente. E aí, para essas pessoas que têm visto por razões humanitárias, só resta esperar. Temos empresa que estava oferecendo 30 vagas de alojamento. Então, depois passou o ministro do Trabalho, ele veio aqui e assumiu o compromisso amanhã, 9h30 da manhã, uma força-tarefa que entregarão a carteira de trabalho. São Paulo teve hoje a menor temperatura mínima do ano, 13,2 graus, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. Mas por causa dos ventos, a sensação era de ainda mais frio. A máxima não passou dos 20 graus. E a madrugada deve ser ainda mais fria, com mínima de 11 graus. Vamos aos detalhes da previsão para amanhã no estado de São Paulo com Mariana Armentano. Essa madrugada promete ser de temperaturas baixas em todas as regiões paulistas. Uma grande massa de ar seco ainda predomina sobre o estado e garante mais um dia de tempo firme, porém com risco de névoa ao amanhecer. No interior, o tempo fica aberto com o sol desde cedo, mas faz frio de manhãzinha. Mínima de 13 e máxima de 25 graus amanhã em Marília. Na faixa leste, a nebulosidade ainda varia bastante, mas com maiores períodos de sol e sem previsão de chuva. Mínima de 11 e máxima de apenas 23 graus em São José dos Campos. E aqui na capital pode haver um novo recorde de frio nessa madrugada. A mínima prevista é de apenas 11 graus e a máxima não passa dos 24 durante a tarde. E tanto na quarta quanto na quinta-feira, a máxima será de 25 graus, com a diferença que na quinta voltam as condições de chuva aqui na capital. Crise do abastecimento em São Paulo. O nível do sistema Cantareira não para de cair e registra o pior índice da história. O reservatório está agora com apenas 11% da capacidade.
Sexta-feira foi o último dia em que choveu na região dos reservatórios. Desde o dia 17 de março, a Sabesp realiza obras emergenciais para retirar água do fundo dos reservatórios. Segundo a companhia, o chamado volume morto poderá abastecer a Grande São Paulo por 4 meses e deve começar a ser usado entre julho e agosto. A obra está orçada em 80 milhões de reais e vai tornar útil uma reserva de 300 bilhões de litros de água, que fica abaixo do nível das comportas. Ministro do STF rebate acusações de Lula de que julgamento do mensalão petista teria sido político. O ex-presidente falou publicamente pela primeira vez sobre o desfecho do processo. Foi a primeira vez desde que deixou a presidência em 2011 que Lula fala abertamente sobre o julgamento. Para o ex-presidente, os ministros do Supremo Tribunal Federal tomaram mais uma decisão política do que jurídica ao condenar os réus do processo e negou a existência do mensalão. O mensalão você teve praticamente 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. O que eu acho é que não houve mensalão. O que eu acho, cara, eu também não vou ficar discutindo a decisão da Suprema Corte. Eu só acho que essa história vai ser recontada. É apenas uma questão de tempo. Essa história vai ser recontada para saber o que aconteceu na verdade. A repercussão da entrevista foi grande. Para o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, a avaliação de Lula é um troço de doido. O procurador-geral da República disse que o mensalão foi um julgamento jurídico. Aécio Neves, pré-candidato do PSDB à presidência da República, classificou como lamentável a fala do ex-presidente. Foi um momento de infelicidade do ex-presidente. Eu nunca antecipei julgamento, nunca torci por condenações. Agora é preciso que se respeite a decisão do Supremo Tribunal Federal. Você pode, enfim, afirmações como essa, colocar em dúvida um poder soberano como é a justiça brasileira. E agora à noite, em nota, o presidente do STF, o ministro Joaquim Barbosa, afirmou que a desqualificação do tribunal é um fato grave que merece o mais veemente repúdio. No texto, Barbosa diz ainda que lamenta profundamente que um ex-presidente da República tenha escolhido um órgão da imprensa estrangeira para questionar a lisura do trabalho realizado pelos membros da mais alta corte do país. Laudo médico de cardiologistas da Universidade Federal de Brasília afirma que não há motivos clínicos para manter o ex-deputado do PT, José Genuíno, em prisão domiciliar. Peritos consideraram o estado de saúde de Genuíno estabilizado e afirmam no laudo que ele está recuperado da cirurgia cardíaca a qual foi submetido no ano passado. O documento foi remetido ao STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, aguardava o resultado dos exames para decidir se o ex-dirigente do PT continuará em prisão domiciliar. Genuíno foi preso em novembro, condenado no processo do mensalão petista, mas ele passou mal na cadeia, onde cumpria prisão em regime semiaberto e ganhou o direito a cumprir a pena provisoriamente na casa de parentes. E o programa Hora do Voto de hoje recebe a deputada federal Luísa Erundina, do PSB. Na entrevista, a jornalista Maria Lídia Flandoli, a ex-prefeita da capital, comentou as polêmicas declarações do ex-presidente Lula sobre o julgamento do mensalão. Acho que é um equívoco do presidente Lula. Primeiro, essa contradição e essa ambiguidade. Aliás, o Lula se ressente muito disso. Também analisou o ambiente de aparente tensão entre partidários de Lula e Dilma no PT. É evidente que as características dos dois e a marca deles na gestão tem nuances e tem diferença. Lula com aquele carisma, já a Dilma não, é aquela figura muito marcante, muito forte, muito, a meu ver, autoritária. Sobre a chapa Eduardo Campos Marina Silva, que ajudou a construir, Erundina demonstra otimismo. A meu ver, o discurso do Eduardo tem assimilado muitos aspectos do discurso da Marina. O Hora do Voto vai ao ar às 11h30 da noite. Ex-presidente Fernando Collor de Mello diz que sua absolvição pelo STF na semana passada reescreve a história do Brasil.
Collor foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal na última quinta-feira de acusações de peculato, corrupção e falsidade ideológica. Segundo a denúncia do Ministério Público, o ex-presidente teria recebido propina de empresários do setor de publicidade em troca de benefícios em contratos durante seu mandato. A denúncia foi recebida pela Justiça Comum e o caso chegou ao Supremo em 2007, quando ele assumiu seu mandato de senador. As acusações de falsidade ideológica e de corrupção já estavam prescritas. Mesmo assim, os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram o caso e o resultado foi a absolvição de Fernando Collor. Hoje, na sessão plenária do Senado, ele comentou o caso. Esse novo julgamento, essa nova absolvição, possui em especial o mérito e a virtude de passar a limpo o país. Veio não apenas me aliviar das angústias, porque tenho vivenciado nos últimos 23 anos, mas igualmente veio reescrever a história do Brasil na parte referente ao período em que exerci com muito orgulho e honra, pelo voto direto de todos os brasileiros, a presidência da República Federativa do Brasil. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Esquenta ainda mais a guerra eleitoral. Lá de Portugal, Lula disse que o chamado mensalão foi um massacre que visava destruir o PT e que 80% do julgamento foi político. Por alguns motivos, Lula disse o que disse lá em Portugal. Disse lá por saber da repercussão que teria dentro e fora do Brasil. E para deixar claro o que Lula já não esconde e vem repetindo em todo canto. A chamada grande mídia do Brasil tem lado e o jogo é e será pesado como nunca antes. A CPI da Petrobras, cobrada pelas oposições, vem aí ou não vem? Com seus milhões às manchetes, cada dia mais milhões. O governismo anuncia contra-ataque com a CPI dos milhões do metrô do PSDB e do Porto de Suape, na Pernambuco, do PSB. Anuncia enquanto convoca as redes sociais para a batalha, como tem feito Lula e Dilma. Jogo pesado e difícil, inclusive por conta da brigalhada interna. Em meio ao embate salarial entre setores da Polícia Federal e o governo, informações estariam sendo vazadas. Informações sobre investigação de personagens tipo André Vargas e de instituições como a Petrobras. Conversei há pouco com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e ele disse: seja delegado ou agente, quem vazar informação será punido. Jones Leal, presidente da Federação dos Policiais, nega que agentes estejam vazando informações, mas não põe a mão no fogo por delegados que, diz ele, apoiam o PSDB. Leal conta que agentes e demais categorias da PF apoiaram Lula e depois Dilma desde as eleições de 2002. Ambiente diferente o da eleição deste 2014. Talvez a mais encarniçada disputa desde que a elegeu Collor. No entender de Lula, a luta na mídia é e será desigual. Por isso, o ex-presidente estará na linha de frente, com tudo que isso possa significar, inclusive os recorrentes rumores e ações sobre o Volta Lula. Boa noite. Episódio de racismo contra o jogador brasileiro Daniel Alves, que atua pelo Barcelona, repercute em todo mundo. Quando se preparava para cobrar escanteio, o brasileiro Daniel Alves foi alvo de um torcedor rival que atirou uma banana. O lateral da seleção não pensou duas vezes. Pegou a fruta, comeu e seguiu a partida. Imediatamente o caso repercutiu nas redes sociais. Neymar, companheiro de clube de seleção, iniciou uma campanha com uma hashtag Somos Todos Macacos, pedindo que os seguidores postassem uma foto comendo banana. Até a presidente Dilma Rousseff se manifestou no Twitter apoiando a postura do atleta. Deu uma resposta ousada e forte ao racismo no esporte. O Villarreal, temendo receber uma sanção dura por parte da UEFA, agiu rapidamente e anunciou hoje, por meio da página do clube na internet, que o torcedor foi identificado e que decidiu retirar dele o carnê de sócio e bani-lo pelo resto da vida do estádio El Madrigal. O Barcelona também, por meio do site na rede mundial de computadores, reiterou o apoio ao jogador. Destacou que uma das principais campanhas da UEFA é justamente o respeito e não ao racismo.
e destacou como positiva a atitude do Villarreal de banir o torcedor racista. Hoje, Daniel Alves usou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido. Meu Brasil brasileiro, verde, amarelo, preto, branco e vermelho. Somos um povo alegre com samba no pé. E é com alegria e ousadia que a gente tem que se manifestar. Olha a banana, olha o bananeiro. Sou baiano, sou brasileiro. Estamos mais fortes do que nunca. O sorriso é a nossa proteção. A música é a nossa espada. Nos vemos na Copa. Estamos juntos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, sinaliza que o governo federal pode dar mais estímulos às montadoras de veículos que atualmente enfrentam estoques altos e queda nas vendas. Segundo Mantega, o governo federal nunca deixou um setor aumentar o desemprego sem tomar uma atitude. Ele afirmou que o Planalto vai atuar para tentar facilitar a exportação de automóveis para a Argentina. E disse ainda que a crise nas montadoras pode ser explicada pelas condições mais rigorosas que as instituições financeiras têm exigido na hora de liberar créditos para a compra de automóveis. De acordo com o ministro, o nível desse tipo de crédito nunca esteve tão baixo. Sindicatos de metalúrgicos informaram que na semana passada as montadoras Volkswagen, Fiat e GM juntas somavam mais de 8 mil trabalhadores afastados devido ao excesso de mão de obra em comparação com a baixa demanda. E o ministro da Fazenda já admite que o PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país, deve crescer menos neste ano. Durante o evento em São Paulo, Guido Mantega reafirmou que o governo trabalha com uma expectativa de crescimento da economia de 2,3% a 2,5%. No começo do mês, o ministro havia admitido o crescimento entre 2% e 2,5%. Nos Estados Unidos, série de tornados deixa pelo menos 18 mortos e 100 feridos. O fenômeno aconteceu na madrugada de hoje e há registro de danos nos estados do Arkansas, Oklahoma, Iowa e Missouri, todos na região centro-sul do país. O trabalho das equipes de emergência foi dificultado porque algumas áreas atingidas também sofreram com a falta de luz, sendo que no Arkansas, estado mais atingido, o blackout afetou mais de 10 mil pessoas. De acordo com a mídia local, os ventos alcançaram mais de 240 km por hora. E o Serviço Nacional de Meteorologia americano afirma que mais tornados podem se formar nos próximos dias. Guarda Costeira da Coreia do Sul divulga vídeo que mostra capitão da balsa que naufragou abandonando o barco. O capitão alegou ser um passageiro e abandonou o navio antes de oferecer ajuda aos viajantes. Esse ato de negligência causou a prisão de 15 tripulantes, entre eles o próprio comandante. O governo tem recebido muitas críticas por causa da lentidão nas buscas. E como pedido de desculpas, o primeiro-ministro sul-coreano renunciou ao cargo. 200 pessoas foram encontradas mortas e centenas permanecem desaparecidas desde o acidente que aconteceu no último dia 16 e já é a maior tragédia marítima da história do país. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você. Logo mais 11h30 da noite, Maria Lídia traz uma nova entrevista em Hora do Voto. Assista agora Todo Seu e logo após, Hora do Voto.